Seja muito bem-vindo aqui mais essa aula. Hoje nós vamos falar sobre a farmácia que está nas pontas da sua mão, que são os seus dedos, que é uma forma de você mesmo se autocuidar com a acupressão. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês para falar um pouco sobre esse guia, que é para reencontrar o equilíbrio durante a menopausa. Lembrando que a menopausa não é um fim, mas ela é uma transformação profunda, né? Onde os sintomas como fogacho, insônia, falta de energia, não devem ser encarados como inimigos, mas sim como um sinal que o seu corpo está enviando que alguma coisa precisa de equilíbrio. E a medicina tradicional chinesa, ela nos ensina que o nosso corpo contém um mapa para o bem-estar. E essa apresentação vai te ensinar como ler esse mapa e principalmente ativar os seus próprios pontos de cura, usando apenas o poder dos seus dedos. Mas o que é a acupressão? Ela é uma prática da medicina tradicional chinesa, né, MTC, que consiste em aplicar pressão em pontos específicos do corpo para restaurar o fluxo da energia vital, que é o Qi. Então, você precisa saber alguns conceitos do Yin e do Yang, que são energias que nós temos no nosso corpo, que traz o equilíbrio entre as forças opostas e complementares. Então, o frio e o quente, o feminino e o masculino. E aqui na menopausa, o que acontece? O Yin, que é a nossa água, que é o elemento de calma, ele tende o quê? A diminuir e vai deixar o yang, que é o nosso fogo, que é a energia e o calor, aumentar. Só que ele fica em excesso. Um outro termo é o Shen, que ele é traduzido como mente ou espírito. Então, o Shen sereno é a chave para o sono tranquilo e a clareza mental. E o que nós vamos utilizar são a acupressão, são como interruptores no corpo que nos permite influenciar diretamente esse sistema. Então a gente vai controlar esse equilíbrio entre as forças e vai acalmar a mente por meio da acupressão. Então vamos falar sobre como apagar o fogo interior. Você sabia que pode baixar a temperatura do seu corpo usando apenas um dedo? Mas aqui a gente vai falar sobre a menopausa. Então, já identificamos que é um sinal de desequilíbrio do corpo. E agora a gente vai abrir essa torneira da frescura, né? Que a gente chama de frescura, essa água, esse movimento no corpo, que é o ponto R3. E ele fica localizado aonde? No tornozelo. Então, o ponto R3 é um dos pontos mais poderosos para nutrir o yin do corpo. Ao estimular esse ponto, nós estamos fortalecendo a nossa reserva de água interna, o que ajuda a controlar e apagar o excesso de fogo que se manifesta como o fogacho e suores noturnos. Então, é um ponto que eu vou mostrar aqui a localização. Ele é muito simples para você ativar. Você vai sentar confortavelmente, vai cruzar uma perna sobre o joelho oposto e vai encontrar o ponto na depressão entre a parte de trás do seu maléolo medial, que é o osso saliente do tornozelo, e o tendão de Aquiles. O que que você vai fazer? Você vai pressionar. Então, você vai usar o polegar para aplicar uma pressão firme e circular no ponto. A pressão, ela tem que ser forte, mas ela não é dolorosa. E você vai respirar. Você vai continuar massageando por 1 a 2 minutos. Enquanto respira de forma lenta e profunda, você vai repetir no outro tornozelo. É muito simples esse ponto de se encontrar. Segunda parte que nós vamos também modular, que é acalmar a mente inquieta. A cabeça, ela não para quando você encosta na almofada, pelo contrário, né? Você tá lá dormindo no seu travesseiro, começa a vir todos os pensamentos. E isso parece o quê? A ansiedade toma conta do seu dia a dia. Então, fica aqueles pensamentos repetitivos.
E nós vamos aqui aprender a carregar no ponto de desligar do seu sistema nervoso para encontrar a calma. E ele é muito simples. É o ponto da serenidade, é o yin tang. Ele fica localizado entre as sobrancelhas e é um ponto extraordinário. Ele é conhecido por acalmar o Shen, que é a nossa mente, que é o espírito. Então, estimulá-lo vai te ajudar a aliviar a tensão mental, a ansiedade e a preparar o corpo para um sono profundo e reparador. É o seu interruptor natural para a tranquilidade. Como que você vai ativar esse ponto? Simples. Você vai sentar ou deitada mesmo. Você vai fechar os olhos. Você vai colocar o seu dedo indicador ou médio entre o ponto em tangue e vai aplicar uma pressão suave, vai massagear lentamente com movimentos verticais, de cima para baixo, em direção à ponta do nariz. Então, como você vai fazer? Olha como ele é simples. De olhos fechados, simplesmente esse movimento. E você vai continuar esse movimento por 1, 2 minutos, focando sempre na sua respiração. Você vai sentir a tensão dissipar da sua mente, da sua testa. Recomendo você fazer diariamente. Mas também precisamos reativar a energia, né? A energia feminina. Você vai sentar, você está se sentindo, né? Com a energia, o desejo sexual desapareceu. Mas tem um ponto no corpo capaz de restaurar essa força e vitalidade. Então, nós vamos ativar também esse poder do nosso corpo, que é o ponto E36, conhecido como ponto da vitalidade, é o ponto do estômago. É um dos mais importantes na acupuntura. Na China, diz que se massageá-lo trata centenas de doenças. E ele vai fortalecer o quê? A energia geral do corpo. Ele vai melhorar a digestão e vai devolver a força física. Então, ao promover essa circulação da energia aqui em todo o corpo, o E36 ele vai ajudar a revitalizar a zona pélvica, que é essencial para o despertar do libido. Então, como você vai fazer para localizar? Você vai sentar, vai colocar a palma da sua mão sobre o joelho. O ponto E36 ele se encontra abaixo da rótula, na largura de 4 dedos, no pequeno sulco do lado de fora da tíbia. É justamente como está nessa imagem, tá? Você vai pressionar os seus dedos ou polegar para aplicar uma pressão firme e profunda neste ponto. Você vai massagear o ponto com movimentos circulares por 1 a 2 minutos. Você vai sentir essa energia subir, você vai sentir um calor e você vai repetir na outra perna e sempre respirando, tá? Não esqueça disso. E agora eu te apresento aqui o seu mapa pessoal do bem-estar, onde você vai apenas com o seu dedo estimular toda essa energia no seu corpo. Eu falo assim que é a farmácia pessoal, né? Porque ela tá sempre andando com você. E também em outros casos, se for necessário, você pode aplicar em outras pessoas. Mas aqui a ideia é você se autocuidar. Então, o ponto em Tang fica entre as sobrancelhas, é para uma mente calma e um sono sereno. O E36, que é o ponto do estômago, é para vitalidade, energia e força física. E o ponto R3 para alívio imediato dos fogachos e calores. Então, além do mapa, vamos ver aqui quando que você vai aplicar no momento exato, né? Pela manhã, você vai ativar o ponto E36 em ambas as pernas para começar o dia com mais energia. Durante o dia, você sentiu um fogacho ao chegar, você sentiu que tá alguma coisa desequilibrada, né, em relação aos calores internos? Você vai parar por 1 minuto, respira e pressione o ponto R3 para encontrar essa frescura, esse frescor no seu corpo. E à noite, antes de dormir, você vai dedicar 2 minutinhos para massagear o ponto em Tang, para desligar a mente e convidar um sono tranquilo.
Essa daqui seria a nossa rotina diária. Mas tá em um momento acelerada com a cabeça, com preocupações, você pode ativar o Entang. Tá lá no seu dia, no corre, tem coisas para fazer e tá sem energia, percebeu que precisa dar um up, né, na sua, nos seus movimentos, aperta o E36, né? E os fogachos você vai, conforme vai sentindo o R3. Então fica aí esse conhecimento, né? Fica essa rotina para você fazer, que é um gesto simples, é um cuidado, é uma observação que você pode manter aí todos os dias para manter esse equilíbrio. E você tem o poder, né, nas pontas dos dedos, isso que é importante. O seu corpo, ele não é um mistério a ser decifrado por outros, ele é um mapa inteligente. E agora você conhece a linguagem dos seus sinais. Então, use esse conhecimento não apenas para aliviar sintomas, mas para se reconectar com você mesmo. Essa capacidade de gerar calma, frescura e vitalidade, ela já reside em você. Então agora basta você ativar. E agora você pode iniciar aqui a sua jornada do seu bem-estar, literalmente, porque está nas pontas dos seus dedos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se fez sentido, você pode compartilhar com outras pessoas também, ajudando aí nesse processo do autocuidado na menopausa. Até o próximo.